Você não quer tomar uma cerveja Não, mesmo? o primeiro é sempre... A primeira piada quebra, o primeiro é um pouco mais formal, e aí depois a primeira piada quebra. Fechou. E a gente Entendi. continua um pouco mais Para os tranquilo. atletas dele não verem, a gente podia ter colocado no copo. Dentro e do copo da sim, On Life essa a aqui não cerveja. pode. Fala que era É. água, A né? gente pode começar Para a os usar esse atletas eu truque. tenho que falar que eu não bebo, né? Então, para poder pegar Alguém no pé acredita deles. nisso? Eu acho que não, mas mesmo assim a gente finge. Ah, Aliás, responde isso pra gente, antes de você falar a diferença, sim. já que a gente tocou nesse ponto. A galera Você acha- não bebe? Não bebe? Você acha que atrapalha muito a performance dele? Cara, a gente tem alguns estudos bem legais que mostram que para recuperação atrapalha bastante. Por outro lado, no rugby em si, é algo muito normal, né? Então, o que a gente tenta controlar bastante, no fim das contas, é a quantidade. Então, logo depois do jogo, não sei se vocês conhecem, mas tem o terceiro tempo. Sim. No terceiro tempo é uma confraternização entre os dois times e ali normalmente se bebe uma cerveja. Então, é algo razoavelmente normal. Só que como eles são atletas de alto rendimento, a gente precisa ajudá-los nesse ponto de controlar o quanto vocês bebem, diluir um pouco isso ao longo do tempo, para que principalmente eles não fiquem muito desidratados, não atrapalhem muito na recuperação. Então acontece, e não é problema acontecer. O problema é a quantidade, né? Acho que tudo do que a gente vai falar sobre treinamento, a quantidade, a intensidade é o que faz a diferença. Então, se conseguir se controlar, faz um terceiro tempo, toma uma cerveja com os amigos ali, confraterniza e tá tudo Depois bem. de todo o jogo, tem? É comum, agora não na pandemia, porque Sim. não se pode confraternizar, mas depois de todo o jogo é normal que aconteça isso. Então, ou depois de toda a competição, né, quando a gente fala sobre os Sevens. Então, que a gente pode falar um pouquinho depois a respeito. Mas depois de todo o jogo e toda a competição, tem essa confraternização para trocar um pouco das experiências, né, com os adversários e tudo mais, com os árbitros que estão ali presentes. Então, é algo bastante normal, bastante comum. Ô Fê, deixa eu te fazer duas perguntinhas em relação a isso. Vai, 3. Você falou que você controla a quantidade. Fala um pouco do que é controlar a quantidade. Há um tempo atrás eu vi um estudo que os caras fizeram com ciclistas que tomavam umas cervejas depois e mostrou que para reidratação até que funcionava na parte de carboidratos, não sei o quê. Não sei se reidratação, mas a parte de repor carboidratos com cerveja. E o que esses estudos que você falou mostram que atrapalha recuperação muscular, alguma coisa assim? A gente tenta controlar, é muito do que você falou, né? A cerveja, por exemplo, que é algo bem comum, tem carboidrato ali. Então, logo depois de um jogo, uma cerveja, 2, tá tranquilo. Misturar não uma é cerveja, problema. uma cerveja com whey? Será que isso eu nunca Não. fiz. Cerveja com Tá. whey. Não Então, vejo o próximo sabor vez, já atender Eu tinha botado muito. whey de morango em vodka uma vez pra fazer graça. Nossa. Mas Diferente, na casa bem do diferente. Renato, aliás, eu fiz um drink com whey e vodka. Delícia. Pelo sabor eu não vejo isso bom, funcionar churro, muito, atômico, muito bem. Vantagem, né? Mas tem até algumas pessoas que misturavam cerveja com Sprite, por exemplo. Então, Pra diluir mesmo. Nossa, aí não toma nada, né? Pelo amor de Deus. Então, cada um tem a sua Senhor. loucura, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ajuda nesse processo de não ser uma quantidade muito grande. Então, pelo carboidrato, ótimo. Então, a gente repõe ali logo depois de... Ciclismo também, normalmente, são provas bem longas, né? Então, essa reposição é ainda mais necessária. No nosso caso, 2, 3 cervejas é algo tranquilo. É que nossos atletas têm alguns que são bem grandes, né? Sim. Passam de 110, 120 quilos Pode ali. tomar mais. Aí ter pode tomar um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo isso. Se toma muita cerveja, acho que todos já experienciaram isso, você começa a fazer muito xixi, você começa a desidratar mais. E aí a hidratação é um dos pontos fundamentais para a recuperação. Se toma muita cerveja, muito xixi, desidrata, recupera piora no desempenho, então não é muito bom. E atrapalha, na hora de dormir também. Então acaba Não é sendo... aquele sono reparador, né? Atrapalha exato. pelo ponto de ter que ficar fazendo xixi? Não só, a quantidade de álcool, dependendo do quanto você consome, isso te atrapalha na hora de dormir. Então, você não consegue ter aquele sono reparador bom, você não consegue descansar tão bem. Também por ir fazer xixi, muitas vezes acorda para ir fazer xixi no meio da noite, e aí não tem a recuperação tão boa. Então, tem 2 caminhos aí que a gente precisa controlar. Não que não se faça, mas Sim. o importante é Mas tentar evitar. o principal malefício, então, pelo que eu tô entendendo, é a desidratação causada pelo álcool. Vai, tudo bem, a noite de sono, mas Não tem uma coisa mais é isso. inflamatória mesmo? Não tem também? Não sei. precisava ver. O Hamilton não falou nada disso também quando a gente trouxe ele de cerveja. Ele disse que não tinha nada que mostrasse grandes resultados negativos, lembra? Lembro. Isso é algo que
principalmente o Hamilton aí vai ajudar mais, que ele fala bastante sobre esse ponto mais da nutrição, inclusive. Mas a gente tem alguns estudos bem recentes que trazem resultados principalmente nesse ponto. É desidratação e descanso. Claro, se for uma vez a cada É bem intuitivo isso, tempo, ninguém acorda bem. claro. Olha como eu tô. A ressaca todos têm, isso é ótimo. Com certeza você não tomou 2 cervejas. Então, exato. Por isso que o controle é bom. A partir do momento que passa ali da sua 7ª, 8ª, normalmente o dia seguinte cobra um pouco. Sim. Então, para um atleta acordar no dia seguinte e treinar alta intensidade é arriscado de todos os lados, né? Com mais de 35 ainda é pior ainda, né? Só ladeira abaixo. E principalmente se a gente vai falar de um dia antes de treino, o controle motor desse atleta no dia seguinte vai estar muito prejudicado. Entendi. Então, aí você aumenta ainda mais os riscos de, tá pouco descansado, desidratado, com o controle motor pior. Cenário muito ruim para treinos de alta intensidade, por exemplo. Ainda mais no rugby, que vai ter contato. Sim. E aí esse também não é bom beber antes muito. do jogo. Sensato.